Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, sou sócio-diretor aqui da Clínica Originari e médico especializado em medicina reprodutiva. Eu estou aqui com a Carla. A Carla participou, ela e o Neto, eles participaram de uma campanha da ONG Gestar para casais ou pessoas que desejam engravidar e que têm tido alguma demora, alguma dificuldade, ou pessoas que a gente sabe que precisam realizar uma fertilização in vitro no conceito de novas famílias. E felizmente eles foram selecionados, foram escolhidos dentro dessa campanha para passar aqui com a gente na Originari e realizar o tratamento que vai ajudá-los a encontrar, a conquistar o sonho da maternidade. Eu gostaria que a Carla contasse um pouquinho a história deles e a gente vai começar um bate-papo aqui que tende a ser muito legal. Olá, eu sou a Carla, tenho 32 anos. Vou contar um pouquinho da minha jornada. Então, como o Dr. Luiz falou, sou a ganhadora aí do projeto Sonho da Minha Vida, da ONG Gestar. E o meu desejo de ser mãe pela maternidade começou há não muito tempo, embora eu tenha 15 anos de casada. Casei bem novinha, com 19 anos, com um neto. Só que mais ou menos há 4 anos eu comecei a ter o desejo de ser mãe pela maternidade. Então, eu tinha o desejo de aproveitar o casamento, viajar. E então, quando você vai começando a envelhecer, você vai sentindo esse desejo de realmente virar mãe. E foi aí que eu comecei a parar de tomar o anticoncepcional, mais ou menos 3 anos, e comecei as tentativas de engravidar. E aí a gente descobriu algumas coisas aí no meio do caminho. Nessas tentativas, eu fui em alguns médicos que não eram especializados em reprodução humana, e a gente fez alguns exames, a histerosalpingografia, a gente fez exame de sangue, viu a questão das trompas, viu a parte de endométrio, endometriose, e fez uma investigação mais a fundo, tomei vitaminas, tomei algumas medicações e realmente a gestação naturalmente não vinha. E foi então que a gente percebeu que existia ali uma certa infertilidade primária, sem uma causa aparente, né? Porque até onde eu sei, a endometriose não necessariamente causa infertilidade, mas é um fator, né, que pode sim prejudicar e causar essa infertilidade. Carla, então, né, vocês estão juntos há bastante tempo, há 3 anos que você não usa um método contraceptivo, e quando você parou o anticoncepcional, você começou a sentir um pouco mais de cólica, mais desconforto, mais dor abdominal, foi isso, né? Isso. Tá. Na realidade, eu sinto cólica mesmo quando eu tomava anticoncepcional, eu tinha cólicas. Já tinha cólica. Já tinha. Perfeito. E então foi feito um exame específico para pesquisa de endometriose, correto? Exatamente. Então tá. Então a Carla teve, né, começou a demorar para a gravidez acontecer e o conceito de infertilidade é que após 1 ano de tentativa, sem uso de um método contraceptivo, se a gravidez não acontece, a gente precisa começar a procurar um motivo e buscar aí saídas. E a gente tem 2 bons exames para olhar para endometriose. Um deles é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou uma ressonância magnética de pelve. E esses exames olham com muito detalhe toda a pelve da mulher e tem uma chance de uma acurácia diagnóstica acima de 90% de identificar ou excluir endometriose. E a Carla teve esse diagnóstico, então a endometriose é uma entidade que a gente sabe que o endométrio resolve que a célula que descama todos os meses na forma de menstruação, e o lugar certo dele é ficar lá dentro do útero, né? Mas em 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva tem esse endométrio fora do local de origem, isso é o nome da endometriose, é um endométrio ectópico. Ter isso, muitas vezes não tem nenhuma consequência. Então, muitas mulheres têm endometriose, mas são assintomáticas. Não tem cólica, não tem dor na relação sexual, não tem nenhum efeito negativo da doença. Outras não. Outras já têm dor, tem cólica menstrual, às vezes pode ter dor na relação sexual. E, infelizmente, uma das consequências também da endometriose é a infertilidade. A endometriose provoca um processo inflamatório dentro da pelve, provoca alterações anatômicas e pode, na boa parte das mulheres, diminuir um pouco a reserva ovariana, ou seja, a quantidade de óvulos que os ovários podem produzir. E, consequentemente, isso diminui chance, né? Todas essas alterações diminuem chance de gravidez natural, muitas vezes. Então, eu diria que, assim, se a gente tiver que colocar
um motivo para que essa gravidez não tenha acontecido, faz sentido a gente falar, olha, a endometriose é um agente aí, provavelmente causador dessa infertilidade. Conta pra gente um pouco como que foi o diagnóstico de endometriose, entre você começar a ter dor e descobrir que teve endometriose, ou quando começou a demorar para engravidar. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Primeiro que eu menstruei com 12 anos de idade, e foi bem novinha, né? 12 não, na verdade 11 anos de idade. E com 12 para 13 anos eu já comecei a sentir cólica. Começava a sentir cólicas de ir para o hospital, de não conseguir com medicação em casa, tinha muita dor. Com 20 anos, uma médica suspeitou, lá há 20 anos, quando eu tinha 20 anos, não se falava de endometriose. Mas essa médica suspeitou desse diagnóstico e me pediu uma ressonância. E aí foi visto, né, um pequeno foco no ovário direito. E esse pequeno foco de 2 centímetros foi só o que a ressonância mostrou. E aí eu fiquei com esse diagnóstico de endometriose dos 20 anos até mais ou menos meus 28 anos, 29 anos, apenas com esse foco de 2 centímetros no meu ovário. Mas para mim nunca foi uma coisa satisfatória. Porque como que uma coisa tão pequena, tão mínima, me causava tanta dor e era difícil de engravidar. E aí eu mudei o médico, Mas ali você não estava tentando ainda engravidar, você estava usando anticoncepcional. Estava usando anticoncepcional. Quando eu parei de usar o anticoncepcional, eu comecei a buscar outras opiniões médicas. E eu fui em outro médico, especialista em endometriose. E esse médico me pediu uma ressonância com preparo, transvaginal. Ultrassom transvaginal isso, com preparo. Com preparo, isso mesmo. Eu fiz num ótimo médico também, que foi indicado por ele. Não. E esse médico conseguiu fazer um mapeamento mais completo da minha pelve, né? Quando eu fiz esse mapeamento, aí eu me assustei, porque aí eu descobri que eu tenho endometrioma nos 2 ovários, que eu tenho também um pouco ali no intestino, tenho ali perto da bexiga. Então não era só um pequeno foco que estava me atrapalhando, era uma doença um pouquinho mais extensa. Uma doença extensa, um pouco né? mais extensa, exatamente. E aí veio a questão de fazer ou não a cirurgia. E aí é onde entrou a minha dúvida, porque nessa fase eu já estava tentante, né? Se eu fizesse a cirurgia, tinha um grande risco de perder reserva ovariana. E essa é uma dúvida que todo mundo me pergunta. Por que você não operou? Tá. Porque se eu operasse, eu ia perder reserva, que tinha nos 2 ovários uma endometriose. Então vamos lá, ó. Acho que isso é um ponto super legal. Então a gente vê, a Carla felizmente não teve uma demora tão grande de diagnóstico da endometriose, né? Então, logo no início lá, você tinha 20 anos, fez um bom exame, já identificou que tinha endometriose. Em média, as mulheres ficam 5, 10 anos com cólicas, a gente achando que, né, ou ela, ou os profissionais que a acompanham achando que aquilo é normal, e muitas vezes tem um diagnóstico de endometriose que não é diagnosticado, né? A endometriose, quando acomete os ovários, forma cistos, né, com hemociderina, com sangue dentro ali desses cistos, isso lesiona as células saudáveis do ovário. E então, ter cistos de endometriose já diminui a sua reserva ovariana. E daí você falou sobre cirurgia, né? Acho que a cirurgia tem 2 pontos. A gente ainda não é totalmente estabelecido que a cirurgia vai te ajudar a engravidar, ou naturalmente, ou por fertilização in vitro. E que a gente sabe, a cirurgia para endometriose, ela é muito eficaz no tratamento da dor. Então, quando medicamentos, como anticoncepcionais, DIU, dentre outros, não melhoram a qualidade de vida da mulher, a cirurgia é interessante porque tende com mais de 80% de eficácia, uma boa cirurgia tende a melhorar a qualidade de vida, diminuindo dor. Mas a cirurgia não necessariamente, e vários estudos mostram que provavelmente realmente não, aumentam a chance de gravidez, nem natural, nem por fertilização in vitro, né? Então, Mas pode diminuir porque pode diminuir a reserva. É exatamente isso. Principalmente quando existe uma endometriose nos ovários, por mais cuidadoso que o médico seja ao retirar esses cistos, um pouco de tecido ovariano sadio sai do ovário. E então a tendência é que, após uma cirurgia para endometriose, haja uma diminuição da quantidade de óvulos que a mulher tem, então uma diminuição da reserva ovariana. Essa quantidade de óvulos a gente consegue avaliar, por exemplo, através de um exame chamado hormônio antimileriano, né, que é um número
que depois a gente vai falar um pouquinho, você, apesar de ter cistos nos ovários, você tem uma boa reserva, né? Então isso é muito positivo, mas talvez fosse maior ainda se não tivessem os cistinhos no ovário. Mas se o teu antimileriano é 2,3 hoje, se você passa por uma cirurgia que retira esses cistos, muito provavelmente esse número vai cair para 1,5, 1,2, a gente não tem como saber. Mas tem um impacto. Então, sempre antes de uma cirurgia para endometriose, principalmente quando existe acometimento ovariano, é importante o médico falar sobre preservação de fertilidade, congelamento de óvulos, se é um casal que não está tentando engravidar naquele momento, né? Ou é um casal que tem indicação, né? A mulher tem indicação para cirurgia, mas já pretende engravidar, às vezes congelar embriões antes de passar pela cirurgia, porque a gente sabe que, né, vai ter uma diminuição desse estoque de óvulos pós-cirúrgico. É super interessante esse assunto, é super importante. Bom, acho que diante de tudo isso, né, a Carla passou aqui com a gente, eu felizmente a conheci, sou o médico que a gente fizemos a primeira consulta, a gente estabeleceu ali alguns outros exames que seriam importantes para eles realizarem, olhar também para o neto, né, para o esposo dela, toda a parte seminal é fundamental. Temos muitos exames, né, doutor? Uma Páscoa, é uma assim. jornada. Hoje a Carla tem 32 anos, tem esse diagnóstico de endometriose, uma infertilidade há 3 anos. Felizmente, da parte masculina, o neto tem, né, exames que são muito tranquilizadores. Verdade. E a gente sabe que a endometriose é um agente causador de infertilidade e diminuição da reserva ovariana. Mas felizmente a Carla, ela é jovem, então 32 anos, então ela tende a ter óvulos de boa qualidade e tem um antimileriano, ou seja, uma boa reserva ovariana, ou seja, quando a gente dá remédios para estimular o ovário dela, ela tem ovários que tendem a responder bem. Então, depois de todos os exames, a gente fez uma estimulação ovariana e que ela tolerou relativamente bem. Depois quero que você conte um pouquinho como que foi isso, achei importante. A gente fez uma coleta de óvulos que foi bem sucedida no meu ponto de vista. Durante a coleta dela, acho que isso é muito legal, a gente fez uma histeroscopia, ou seja, ela estava dormindo, né, para coleta de óvulos. É um procedimento feito aqui na clínica, sob sedação. Então, a gente aproveitou o momento que ela estava anestesiada, né, recebendo essa sedação. Passei uma microcâmera pelo útero dela para ver se está tudo em ordem lá, se não tem nenhum pólipo, nenhuma sinéquia, porque depois que a gente formasse embriões no futuro, é o que a gente vai fazer aí nas próximas semanas ou meses, a gente vai transferir embrião no útero dela, então era um momento legal para a gente avaliar se está tudo bem com o útero dela para receber esse embrião ou esses embriões. Eu tenho citado esse embrião, a gente vai um por vez aí. Então a gente fez histeroscopia, a gente viu que a cavidade estava tudo bem, a gente, pós-coleta de óvulos, foi feita a fertilização, formação de embriões, eles chegam até um estágio de blastocisto, que são embriões com 5, 6 dias de vida, e eles são congelados para depois a gente, com calma, preparar o útero dela para receber esses embriões. Felizmente, a gente conseguiu embriões e a gente está nessa segunda etapa agora de, com calma, preparar o útero dela para receber, né, para transferência embrionária. Esse foi o caminho da Carla até agora. Conta um pouquinho como que foi a estimulação ovariana. Eu sei que são várias injeções, a barriga fica mais inchada, é um tratamento. Exatamente. Eu filmei também o processo, né? Depois eu vou compartilhar. Que legal. Foi um processo bem desafiador, não pelas agulhas, né? E eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho medo de agulha. Mas não por isso, eu tive muita dor no processo. E aí eu tive apoio, graças a Deus, do Dr. Luiz, que me passou aí umas medicações para me ajudar. Essa dor provavelmente foi por causa da endometriose, né? Foi uma dor muito forte que eu senti. Mas, em geral, o processo foi bem tranquilo, né? A estimulação foi bem tranquila, as injeções não doem como a gente pensa. Fiz tudo certinho, nos horários. Acho que isso é importante, fazer rigidamente o protocolo que é pedido. E no dia da estimulação eu estava bem nervosa, né? Da coleta. Mas foi tudo tranquilo, realmente você não sente nada, é como se fosse aquelas injeções de endoscopia, né? Que você toma anestesia. É uma sedação, Uma sedação leve, foi bem tranquilo. No pós também eu senti dor, mas
Porque eu tenho uma menstruação mais dolorosa, então depois que eu menstruei, também senti bastante dor. Pode gerar a menstruação pós-tratamento, tende a ser um pouquinho mais chata, e você, acho que por conta de todo o quadro, um pouco mais chata mesmo que a média. Exatamente, exatamente. E acho que o que foi mais essencial para mim também foi o descanso pós, né, que foi importante, porque senti realmente uma dor mais forte, mas eu tive todo o apoio do Dr. Luiz e a clínica, graças a Deus. Legal. Sempre que eu precisava, entrava em contato, tive que vir aqui também um dia pra gente dar uma olhada, né, pra ver se estava tudo bem ali com os nossos óvulos, e tava tudo certo, e deu tudo certo por enquanto. Vamos lá. E a gente sabe que né, a gente tem um limite de ação, né, então acho que a gente tem que focar em todo o processo do que está no nosso alcance. Então a Carla e o Neto estão correndo atrás do objetivo deles. Acho que a gente tem feito todos os exames e seguindo passo a passo tudo, né, o que está no nosso fazer alcance. O que está no nosso alcance, fazer a nossa parte nesses. A gente tem, né, então, infelizmente formamos o embrião, a gente tem aí um caminho ainda a seguir, mas com uma perspectiva positiva. Então, vamos seguir trabalhando. Eu gostaria, acho que, de agradecer, né, primeiramente a você, que me ajudou muito nesse processo, tá me ajudando, fico emocionada, porque é um sonho se realizando. E obrigada por tudo, pelo apoio, pela clínica, uma honra. Pelo acolhimento, por tudo que vocês têm feito por nós, né, tem sido maravilhoso. Já indiquei para umas 4, 5 pessoas, que inclusive já passaram até em consulta aqui. Porque realmente é algo que muitas mulheres vivem, poucas mulheres falam. É uma jornada muito solitária a vivência da infertilidade e de ser tentante. Mas que, graças a Deus, com a medicina, com Deus também, a gente consegue, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos no processo. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, muita esperança e muito grata. Coração muito agradecido por tudo que vocês estão fazendo por nós. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Obrigada.